Descubra o único país asiático onde o português é o idioma oficial. Sabia que na Ásia há uma nação que fala a nossa língua? Este país é uma pequena ilha isolada, cheia de curiosidades e de belas mulheres asiáticas, perfeito para brasileiros. Timor-Leste é um país localizado no sudeste da Ásia, na metade oriental da ilha de Timor, que faz parte do arquipélago das Ilhas de Sonda. Limitado ao oeste pela Indonésia e ao norte e leste pelo Mar de Timor, sua capital é Dili. Este país é o único país asiático que fala português e para eles atualmente falarem português certamente tiveram influência dos portugueses. Vamos entender como foi toda essa influência. Os primeiros registros históricos de Timor-Leste remontam ao século XV, quando os portugueses chegaram à ilha e estabeleceram uma presença colonial. Durante mais de 400 anos, Timor-Leste foi uma colônia portuguesa, influenciando profundamente sua cultura, língua e religião. O nome desse país tem uma origem bem curiosa e o significado do país é até engraçado. O termo Timor deriva de Timur, a palavra para leste em indonésio e malaio, que se tornou Timor em português. Como era conhecido o Timor português como leste, e a palavra portuguesa para leste é leste. Resultou assim em Timor-Leste, ou leste-leste. Bem curioso, né? Continuando na história, durante a Segunda Guerra Mundial, o Timor português foi invadido e ocupado pelo Japão de 1942 a 1945. Esta ocupação foi marcada por atrocidades contra a população local e um período de grande sofrimento. Após a Segunda Guerra Mundial, os portugueses retomaram o controle de Timor-Leste. No entanto, em 1975, com a retirada de Portugal, Timor-Leste declarou sua independência. Poucos dias depois, foi invadido e ocupado pela Indonésia. Isso deu início a uma longa e dolorosa luta pela independência, conhecida como a Resistência Timorense. A resistência foi liderada por grupos como a Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente, a Fretilin, e enfrentou uma violenta repressão por parte das forças indonésias. Durante a ocupação indonésia, que durou de 1975 a 1999, houve relatos generalizados de violações dos direitos humanos, incluindo tortura e deslocamento forçado. A resistência timorense continuou lutando pela independência, apesar das condições extremamente difíceis. Em 1999, sob pressão internacional, a Indonésia concordou em realizar um referendo de independência em Timor-Leste. O referendo ocorreu em agosto de 1999, no qual a maioria esmagadora da população votou a favor da independência. No entanto, a votação foi seguida por uma onda de violência e destruição por milícias pró-Indonésia, resultando em um grande número de baixas e deslocamento em massa. Após a violência pós-referendo, uma força internacional de paz liderada pela ONU foi implantada em Timor-Leste para restaurar a ordem e facilitar a transição para a independência. Em 20 de maio de 2002, Timor-Leste finalmente declarou formalmente sua independência e tornou-se a primeira nação soberana do século XXI. Desde então, o país tem trabalhado para reconstruir sua infraestrutura, fortalecer suas instituições democráticas e promover o desenvolvimento socioeconômico. A história de Timor-Leste é uma narrativa de resistência, sofrimento e esperança. Apesar dos desafios enfrentados ao longo dos anos, o povo de Timor-Leste demonstrou uma incrível resiliência e determinação em buscar sua liberdade e independência. A reconstrução e o desenvolvimento continuam sendo prioridades para o país à medida que busca construir um futuro mais próspero e estável para suas gerações futuras. Este país possui aspectos geográficos impressionantes. A topografia do Timor-Leste é muito variada, com cadeias montanhosas, planaltos e planícies costeiras. As montanhas centrais, conhecidas como Cordilheira Central, estendem-se ao longo da ilha de Timor, alcançando altitudes consideráveis. O ponto mais alto do país é o Monte Ramelau, ou Tatamailau, com aproximadamente 2.963 metros de altura. O clima do Timor-Leste é tropical, com duas estações distintas, uma estação chuvosa de novembro a abril e uma estação seca de maio a outubro. As regiões mais altas tendem a ser mais frescas do que as áreas costeiras, e as montanhas podem experimentar temperaturas mais frias durante todo o ano. A precipitação varia amplamente em todo o país, com regiões montanhosas recebendo mais chuva do que as áreas costeiras. Este país possui uma variedade de rios e riachos, muitos dos quais originam-se nas montanhas centrais e fluem em direção ao mar. Os rios são uma fonte vital de água para irrigação e abastecimento de água potável para as comunidades locais. No entanto, a gestão dos recursos hídricos enfrenta desafios, como a falta de infraestrutura e a degradação ambiental. A geografia diversificada do Timor-Leste sustenta uma rica biodiversidade, com uma variedade de ecossistemas, incluindo florestas tropicais, savanas, manguezais e recifes de coral. O país abriga uma grande variedade de flora e fauna, muitas das quais são endêmicas da região.
o Timor-Leste está sujeito a vários riscos naturais, incluindo terremotos, tsunamis, ciclones tropicais e deslizamentos de terra. Sua localização ao longo da junção das placas tectônicas australiana e asiática torna-o propenso à atividade sísmica. Além disso, eventos climáticos extremos, como secas e inundações, podem afetar o país. O uso da terra. No Timor-Leste é dominado pela agricultura de subsistência, com a maioria da população rural envolvida na produção de alimentos. Além disso, áreas de floresta são utilizadas para exploração madeireira e outras atividades econômicas. Nos últimos anos, tem havido um foco crescente na conservação ambiental e no manejo sustentável